nossa motivação é um aplauso, é um elogio. E quase nunca para a glória de Deus. Então, a gente, graças a Deus que Deus tem nos reeducado, para que a gente não ande em soberba. E eu tenho muito medo, porque nessa soberba nós somos autossuficientes. Eu tenho percebido, eu conversei ontem com o Everton, desculpe usar o seu nome, mas é um irmão recente que tem abraçado a graça. E o Everton, ele está muito motivado. Ele está muito prescrutador ali das Escrituras. Ele está examinando as Escrituras e ele compartilha com o Antônio, com quem ele encontra, ele compartilha a palavra e aquele entusiasmo. Mas por outro lado, vocês veem eu, que já tenho junto com vocês aí uns 20 anos de caminhada, um pouquinho mais, e estou tão sem entusiasmo. Mas o que é isso? É porque a gente confia no nosso próprio entendimento. Confiamos naquilo que nós temos ganhado e não no Senhor. Aí nós temos vivido assim, sem vontade de avançar. Porque o que nós temos achamos suficiente. Não que Cristo não seja suficiente, mas as insondáveis riquezas de Cristo não são esgotáveis. São inesgotáveis. Você passa ali pela Fazenda Belém, aqui a 27 quilômetros aproximadamente, você observa que já tem algumas bombas de extração de petróleo paradas. Já cogitaram até em retirar aquele extração de petróleo dali, porque os recursos estão esgotando. Mas ao mesmo tempo, talvez a gente nem calcula quanto os donos daquela terra ganham por estarem sendo extraídos vários barris de petróleo, matéria-prima daquela terra, porém esgotáveis. E nós, como cristãos, nós temos desprezado essa boa terra que é Cristo, por causa da nossa autossuficiência. Dentro dessa autossuficiência envolve a dependência um do outro. Que é isso que a gente vai ver um pouco hoje, se o Senhor permitir. A gente precisa um do outro. Isso é inquestionável. A medida que Deus lhe deu, Ele não me deu. O que você tem, eu não tenho. No sentido de habilidade da parte de Deus. De utilidade da parte de Deus. Cada um de nós, Deus coordenou cada um no corpo como Ele quis, para um fim proveitoso. Então, aí a gente desconsidera isso. Não. Eu sou único, eu posso fazer da minha maneira, eu posso viver da minha maneira, e com isso eu me torno um individualista e desprezo o corpo, e o corpo sofre. Será que sofre? O corpo sofre percas, quer queiramos ou não. Aquele texto ali em Coríntios 2 que diz assim: quando um sofre, todos sofrem. Ele não diz todos sofrerão, não. Todos sofrem, é automático. Um sofre, todos sofrem. A gente pensa que é assim: as duas famílias estão sofrendo, então todos os irmãos devem sofrer. Não é isso que a palavra está dizendo. A palavra está dizendo que se um membro no corpo de Cristo sofre algum dano,
sofre alguma perca, todo o corpo irá sentir automaticamente com percas. Por quê? Porque um membro sofrendo é um membro que está com dano. E com dano ele não pode dar. Se ele não pode dar, o corpo não irá receber. Então o corpo vai sofrer porque ele não está recebendo desse membro que está sofrendo. Então ele será levado a sofrer. Os irmãos compreenderam? Porque o sofrimento não é por causa de aflição alguma, como os irmãos estão passando, as famílias. É por causa de percas, de viver uma vida cristã anormal. E quando nós vivemos de forma anormal, Deus disciplina. Ou não? Deus irá disciplinar de forma corretiva. Esse membro irá entrar em aflição. E, consequentemente, esse membro em aflição, ele está sofrendo, ele não tem nenhuma condição de dar para o corpo, o qual ele é membro. Individualmente, membro uns dos outros. Então, esse membro sofrendo da parte de Deus, disciplinado por Deus, o corpo todo vai sentir. Como uma plantinha. Se você for lá no caule da plantinha, se você conseguir ir lá no caule da plantinha e quebrar uma raiz, alguma parte da estrutura da planta vai sentir. Vai manifestar em algum galho dessa planta essa perca da raiz. Ainda que essa planta se restabeleça, nasça outra estrutura no lugar dessa, mas a planta toda irá sentir. Então, irmãos, é um peso de responsabilidade muito grande. Nós, como membros uns dos outros. Não tem espaço para individualismo. No corpo só tem espaço para o coletivo. Por isso vamos aqui em Pedro, capítulo 13. João. Evangelho de João, capítulo 13. João 13. Versículo 12. Depois de lhes ter lavado os pés, tomou as vestes e, voltando à mesa, perguntou-lhes: compreendeis o que fiz? Vós me chamais o Mestre e o Senhor. E dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, sendo o Senhor e o Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Vamos orar. Pai querido, nós queremos te bendizer porque a tua palavra tem permanecido a verdade por toda geração. E ela nunca irá mudar nem sofrer variações. Porque o Senhor é a verdade. Em ti não há variações. Nós te louvamos porque a tua palavra está aberta aqui em nossos corações, aos nossos olhos, graças ao teu Espírito. E nós te rogamos que ela se faça mais e mais aberta e compreendida por tua graça, para que compreendamos plenamente o teu querer. No nome de Jesus que nós te rogamos. Amém. Irmãos, vamos ler do 33 ainda desse capítulo. Capítulo 13 de João 33.
João 13:33. Filhinhos, ainda por um pouco estou convosco. Buscar-me-eis, e o que eu disse aos judeus, também agora vos digo a vós outros. Para onde eu vou, vós não podeis ir. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Irmãos, a vida cristã, ela é vivida na mutualidade. Na mutualidade. O Senhor Jesus Cristo, Ele fala aqui, por meio do capítulo 13 de João. João é conhecido como discípulo do amor. João foi o discípulo que mais viveu entre os 12, os apóstolos. João, ele é visto aos 90 anos na ilha de Patmos, falando sobre esse amor, o amor do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai. E é verdade que esse assunto ele é pouco compreendido por nós, mas eu louvo a Deus porque a igreja, a palavra diz que Deus nos revelou pelo Espírito tudo aquilo que Deus tem para nós. A palavra também diz que o evangelho que nós temos crido é o evangelho que pelo silêncio dos séculos passados esteve guardado, mas que agora foi revelado. Então o evangelho é uma questão de revelação. A igreja recebe de Deus a revelação do que é evangelho. Então, graças a essa revelação é que eu creio que nós podemos compreender essa palavra, essa verdade que se chama amor. Irmãos, e o Senhor Jesus Cristo está dizendo aqui que novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Mutualidade. Vocês já perceberam como é que começa esse capítulo 13? Vamos ler o 13:1. Lucinha, lê para nós. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Ele está dizendo, amem como eu amei. E como foi que Jesus amou? Até o fim, né? Porque no começo de uma amizade é muito fácil a gente gostar de uma pessoa no começo. Eu conheço a Lucinha e olho para a Lucinha, vejo a Lucinha e digo, olha, o nome já é simpático, Lucinha. Ela sorri por tudo. É fácil gostar da Lucinha. Mas aí eu começo a comer sal com a Lucinha. E eu começo a descobrir que a Lucinha, eu torço o Flamengo e a Lucinha torce o Corinthians. Aí já está difícil, né, Jadiel? Eu descubro que a Lucinha gosta de preto e eu de branco. Aí piora. Eu começo a perceber um monte de coisas da Lucinha. E deixa que a Lucinha já viu um monte de defeito em mim antes de eu perceber os delas. Aí o que acontece? A gente não consegue ir até o fim. Por quê? Porque a gente vai percebendo quantas coisas tem em nós. Vendo. Eu não vejo tão bem o meu defeito, mas a Lucinha consegue ver o defeito do Oswaldo. Mas Jesus, ele viu o defeito de Pedro, um homem como um furacão, mas ao mesmo tempo dúbio.
Jesus viu Tomé, Filipe. Ele viu no caminho eles discutindo quem era o maior entre eles. Ele pôde ver João e Lucas querendo orar na aldeia dos samaritanos para fogo descer do céu. Ele viu Pedro negando, mas Judas traindo. Mas como é que ele diz aí? Lê novamente, 13:1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Irmãos, não se permita ser vencido pelos defeitos uns dos outros. Porque qual é o mandamento? Que vos uns aos outros. E se você olhar, for barrado no meu defeito, você não vai conseguir me amar. Porque a gente começa a amar uma pessoa enquanto a gente não vê defeito. A gente diz assim, essa frase aí você nunca ouviu. Ah, se eu tivesse lido o manual, eu não teria assinado esse contrato. Ainda bem que as letras são garrafais e não dá para ler. Mas ela sabe que eu não consigo viver sem ela. Mas chega um dia no relacionamento que a gente descobre isso dos irmãos. Ou não descobre? A gente descobre que há essas incoerências, há as desavenças. A gente vê no meio da igreja os irmãos, principalmente os que estão chegando agora, se acariciando, se lambendo, e comem juntos. Aí quando passam, depois de 5 anos de caminhada, não vão mais para casa uns dos outros. Não se lambem. Por quê? Porque os defeitos já não dá mais para cá. Os defeitos não dá mais, já viu? Caiu a ficha. Como, irmão? Ai, Jesus amado. Mas Jesus disse, eu dou um mandamento para vocês. Como é o mandamento? Uns aos outros. Lá em Gênesis 4, tem um tal de Lameque. Lameque, ele é o 7º da geração de Caim. 7 na Bíblia significa plenitude. Pleno. O 7º de Caim, ele é a nossa cara. Se você não se conhece, você precisa conhecer Lameque. Lameque teve 2 mulheres. Aí Lameque disse assim, olha, um rapaz, se eu não me engano, um rapaz passou por cima das pernas dele. Ele disse, eu o matei. Se gloriou. Eu quero dizer para vocês, minhas mulheres, quem matasse Caim era 7 anos de vingança. Mas quem me mexer comigo são 70 vezes 7 de vingança. Era ruim o rapaz? A plenitude da maldade, da perversidade. Eu não perdoo. Se eu viver 490 anos, são 490 anos sem perdoar. Você morre, vai para o inferno e eu não lhe perdoo. Então isso é o homem natural. Não consegue perdoar. Não consegue esquecer. Perdoa, mas não esquece. Não sei como é que é isso. Mas perdoa, mas não esquece. E como é que Pedro pergunta para Jesus? Quantas vezes ele perguntou que deveria perdoar? Senhor, são 7 vezes. O que foi que Jesus respondeu? Se teu irmão pecar contra ti
70 vezes 7, eu te digo, perdoa-lhe. O cara não tem quem consiga contar esse tanto de perdão. São 490. Criatura, eu já te perdoei tanto que eu já perdi foi as contas de quantas vezes eu te perdoei. Por isso minha mulher caminha comigo até hoje. Porque eu acho que ela já passou dos 490 vezes de perdão. Porque o Senhor Jesus disse que Ele manda amar uns aos outros. E me perdoe, irmãos, porque eu me envergonho do que eu sou. Eu sou difícil. Isso não é hipocrisia nem falsa humildade. Eu estava conversando isso para minha esposa ontem pela manhã, no café da manhã. Ela dizendo assim: você é isso, mas eu lhe perdoo. Eu não consigo ter raiva de você por muito tempo. Disse: minha filha, por isso que nós convivemos tanto tempo. Porque eu não suportaria casar com uma pessoa como eu. Só eu, na minha maneira, você da sua maneira, e a gente se completa. Então por isso que eu digo que eu me envergonho muitas vezes com as minhas pisadas de bola. Mas eu quero dizer para vocês que vocês têm que me engolir. Porque Jesus disse que vocês deveriam perdoar Oswaldo 70 vezes 7. Perdoar tanto que se esqueceria de quantas vezes me perdoaria. E do mesmo jeito eu vocês. E aí? Aí por isso que ele diz: novo mandamento vos dou, que vos ameis. E Jesus pega a toalha e lava os pés. E o que é lavar pé? Os pés, a Bíblia mostra que os membros menos decorosos Deus revestiu de honra. Por exemplo, a minha mão, eu não boto uma luva para vir para o culto, mas o meu pé, eu boto um sapato, ainda tem que engraxar o sapato, né, Carlinhos? Porque o pé não é decoroso. A gente sabe tanto que ele não é decoroso que muita gente como eu anda mais de sapato para não ver o tamanho da unha que não corta ou que caiu. E ele diz que no corpo o membro menos decoroso, menos honroso, Deus revestiu de honra, para que haja igual cuidado uns para com os outros, para que não haja divisão, mas que um honre os outros com igual cuidado. Então, irmãos, Jesus vai lavar os pés empoeirados. A gente no dia a dia, a gente chega com os pés empoeirados, irmãos. O nosso humor não é o mesmo sempre. O nosso humor varia. As circunstâncias, os estresses, trabalho, a perca de sono, cansaço, muda o nosso humor. E às vezes a gente pisa na bola nesse momento. Às vezes não sempre. E aí é quando a Bíblia lave os pés. Quando Oswaldo chegar com os pés empoeirados, ou seja, quando ele pisar na bola, lava os pés dele. Ame-o como eu amei. Então, irmãos, o coração humano, o coração do homem natural não tem perdão. Não tem. Nosso coração não tem perdão. Mas abra sua Bíblia em 1 de João, capítulo 2. Mas me ajudem, porque esse texto é lindo e eu não consigo ter luz suficiente para esse texto. Que coisa maravilhosa. Capítulo 2 de João, irmã Lúcia vai ler. Eu
preciso do 8, mas vamos ler o 7 para ver se a gente entende, porque é um texto muito rico e eu sou raso. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Só um instante. Jesus falou, eu tenho um mandamento antigo. Deixa o dedinho aí, Lúcia, e abre em Levítico 19, 18. Lá na lei, lá na época do dente por dente, olho por olho, pé por pé, mão por mão. Veja o que Levítico 19, 18 diz. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu Amém. sou o Senhor. Amém? Vocês perceberam essa última expressão, eu sou o Senhor? Vocês sabem o que é isso? Ele diz a mesma coisa no lavar-pé, eu sendo o Senhor. Eu sendo o Senhor. Eu fiz isso e mando a vocês que façam. Ele está dizendo, eu, Senhor, estou dizendo, não te vingues do teu irmão. Não guarde ira. Não seja como Esaú, que guardou a amargura, e a amargura de Esaú não permitiu ele herdar a herança, vendeu o direito de primogenitura porque era profano, e depois, mesmo com lágrimas, não encontrou lugar de arrependimento. Porque o Senhor está dizendo, Jeová está dizendo, não guarde. Irmãos, nós não sabemos o que é isso. O que é Deus mandar. Nós não temos o temor suficiente. Lá em Hebreus 12 diz, não recuse ao que fala. Não recuse ao que fala. Porque quem recusou Moisés sofreu punição. Se você recusar o que o adverte do céu, maior punição você terá. E aquele que está no céu está dizendo, não se vingue. Não guarde ira. Oi, irmãos. E eu louvo a Deus porque alguns irmãos saíram do nosso meio. E eu estou lembrando dos irmãos com saudade. E tenho orado pelos irmãos. Deus não tem permitido nenhum sentimento de mágoa dos meus irmãos. E eu tenho certeza, se fosse hoje, no que depende de mim, não teria havido tantas percas. Porque a gente amadurece. A gente ganha percepção. Tem maturidade na diversidade, nas diferenças. Tenho orado pelos irmãos. E eu espero que os irmãos retornem. Porque eu tenho visto que ninguém pode se rebelar contra autoridades. Sofrerão danos. E, irmãos, o Senhor manda. O Senhor não pede. O Senhor diz assim, ninguém tem maior do que este, de alguém dar a vida pelos seus amigos. Mas vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu mando. Se você recusar, Hebreus diz, a quem jurou que não entraria em descanso, senão aqueles que foram
desobedientes. E o Senhor está dizendo, lê novamente Levítico, irmão. 18, 19. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Guardarás os meus estatutos, não permitirás que os teus animais se ajuntem com os de espécie diversa. Só até aí, irmão. Amém. Agora volta para 1 de João 2 e lê novamente 7 para ver que é isso que ele dá desde o princípio. Desde lá de Levítico vocês já ouviram falar desse mandamento. 2,7, 1 João. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Você ouviu isso lá em Levítico, isso aí falando para os judeus, que conheciam bem a Bíblia, o Pentateuco, e aí para nós que acabamos de ouvir lá em Levítico. Agora leia o 8. Todavia, vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Oh, irmãos, vocês entenderam aí? Será que saltou no coração de vocês uma palavra aí tão preciosa? Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas já se foram. Então, o que é verdadeiro em Jesus Cristo? É o amor. Porque Deus é amor e Jesus é amor. Então, o amor é verdadeiro nele. Ele diz, e em vós? O amor é a matéria principal da igreja. Então, o amor é verdadeiro em nós, porque as trevas já se foram, as trevas cegam os olhos, as trevas, lá em Tito diz, nós éramos odiosos, isso, olha uma frase no aspecto negativo, e odiávamos uns aos outros, veja a condição de trevas, em trevas odiávamos uns aos outros, e na luz, amamos uns aos outros, mudou. Então isso é maravilhoso, porque as trevas já se foram. Os nossos olhos foram abertos. Não tem mais necessidade de eu odiar ninguém, nem meu inimigo. Porque se o meu inimigo me acomete por situações adversas, é tratamento de Deus. É a mão de Deus por meio dele. Deus chama Faraó de meu servo para tratar com o seu povo. É verdade que depois ele trata com Faraó, mas Faraó é um instrumento nas mãos de Deus. Então não tem porquê eu odiar a mão que me disciplina. Ou tem? Ou um filho vai odiar o pai porque disciplina ele. Mas o problema é que nós não gostamos. Eu estou adiantando porque vai ser o próximo assunto. Nós não gostamos de disciplina. Madame Guyon dizia, a gente tem que aprender a beijar a mão que nos disciplina. E nós não gostamos. A mão que nos disciplina, a gente odeia. Então ele está dizendo, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, eu estou escrevendo por causa disso. Continua, minha irmã. Não, você vai agora para 1 João, capítulo 3 de 1 João. A minha irmã vai ler versículo 23. Ora,
o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Amém? Olha a mutualidade. Mas, volta a dizer, mas por que a gente vai se amar? Por que eu vou amar? Por que eu vou amar esse pé chulesento? Por que eu vou amar esse umbigo fedorento? Por que eu vou amar? Porque o Senhor ordenou. Esse pé chulesento, esse umbigo fedorento, essa coisa energúmera é membro do mesmo corpo que você é membro. É membro seu. É parte sua. Aí eu só quero aceitar as minhas deficiências, as minhas debilidades. Eu me perdoo. E não só me perdoo, eu me orgulho de ser o que eu sou. Eu me orgulho de ser estúpido. Eu me orgulho de ser arrogante. Eu me orgulho de ser soberbo. Eu me orgulho de tudo que é negativo meu. Mas do meu irmão, da minha irmã, eu não suporto. E que o El Shaddai, que o Todo-Poderoso está dizendo? Leia novamente. Ora, o seu mandamento é este, que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. Ele nos ordenou. Ele não pediu. Isso é mandamento, irmãos. Irmãos, por favor. Por favor. O bom pastor, ele tem vara e tem cajado. Eu digo assim para Sarinha. Sarinha, vai pegar um copo com água para papai, por favor, Sarinha. Aí Sarinha esquece. Aí eu, muito educado, muito polido, eu digo, Sara, venha cá. Eu vou buscar o copo. Não, venha cá primeiro. Olha, você preste atenção. Eu estou falando com você. Eu lhe pedi um copo com água e você negligenciou. Você encontrou no caminho uma coisa melhor do que o meu mandamento. Então, por favor, não repita isso, tá certo? Isso é cajado. Isso é vara. É vara. Mas quando Sarinha precisa de papai, papai vai com todo prazer colocar no peito. Minha filha, venha cá. Venha cá, chore aqui. Vamos lá, papai está aqui. Fala aí para papai. Fala para esse velho. Se você quebrar sua cara, eu vou juntar os cacos com você. Eu não sou daqueles que diz, filha minha, eu não boto para fora de casa coisa nenhuma. Eu coloco aqui e choro com ela. Porque eu já fui muito preconceituoso, mas eu não sou mais preconceituoso. Graças a Deus, tanto quanto eu era. Porque o mundo não vai acolher. Mas em casa tem que haver acolhimento, aceitação. Vara e cajado. Vara e cajado. Então, o Senhor está mandando. E se Vaval teimar, papai vai vir com vara. Ele vai vir com vara. E ele vai usar vara em circunstâncias que eu nem imagino que é a vara de aba. Eu fico dizendo, o culpado é o governo. O culpado é os irmãos. Não, é a mão de aba. Porque aba está mandando. Ele não pede. Ele não pede. Ele manda. 2 de João, versículo 5, que só tem um capítulo. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio,
que nos amemos uns aos outros. Ô Senhora Igreja, Senhora Igreja, noiva de Jesus Cristo, igreja que já recebeu as vestiduras finas. A Bíblia diz que a mulher é o que do marido? A coroa, a glória do marido. A mulher é a glória do marido. Mas quando é que a mulher é a glória do marido? Vocês sabem? Quando é que a mulher é a glória do marido? Está no mesmo texto que ele fala. Quando a mulher se submete ao seu marido, é submissa. A mulher que não é submissa ao marido, ela não é a glória do marido, é a vergonha do marido. A igreja que não se submete ao Senhor, ela é vergonha, mas não é a glória do Senhor. Então, Senhora, leia novamente o texto que eu sou esquecido. E agora, Senhora, peço-te, não como se escrevesse mandamento novo, senão o que tivemos desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Aleluia. João, aí ele já tinha escrito o Apocalipse. Já tinha tido aquele monte de revelação fantástica acerca da glória de Cristo. Aí ele escreve, velhinho. Ele não escreve sobre outros assuntos concernentes à graça, mas ele gasta todas as epístolas falando de amor. Porque ele diz assim lá em João 13, nisto todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverdes amor uns pelos. Você pode até fazer beicinho, mas não pode ir embora. Não pode ficar com raiva ao ponto de se apartar, porque nós somos membros uns dos outros. Romanos capítulo 12, versículo 10. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Oi, irmãos. Lucinha, faz uma coisa para nós. Faz de conta que tu tá lendo, tu nunca falou com gringo não, né? Gringo. A gente fala com gringo devagar. Porque se falar rápido, o raciocínio do gringo não acompanha. Então tem que ser bem devagarinho, como quem fala com criança, para ele entender. Então fala de conta que está falando com o gringo. Leia novamente. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Oh, irmãos, amai-vos cordialmente. Me ajudem aí, professoras. O que seria amar cordialmente? Me ajudem aí. Como? Dedicadamente. Olha aí. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim. Amai-vos dedicadamente. Ah, irmãos, estamos pebados. Honrar ele fala de um amor fraternal. Sabe o que é amor fraternal?
É amor sem hipocrisia. Amor fraterno. Amor fraterno. É um amor sem máscaras. Sem fingimento. Sem mentiras. De forma honesta. E proferindo honra. A gente não vê isso no mundo, né? No mundo, quando alguém dá honra, aí chama logo de coxinha. Olha o coxinha aí. Honrar. Porque a Bíblia diz, lá o Senhor Jesus fala em Mateus 5, bem-aventurado os humildes de espírito. E o Senhor Jesus Cristo é manso e humilde. O Senhor Jesus Cristo não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele não se apegou ao fato de ser Deus, mas aniquilou-se, assumindo aquela forma de servo, escravo, obediente à morte, morte de cruz. E aí ele pôde honrar, pôde lavar os pés, pôde morrer da vida. E ele diz que nós devemos amar uns aos outros da forma como Ele nos amou. Agora vocês imaginem, Jesus santo, na sua boca nunca se achou engano, justo, puro, nos amou na nossa condição de miséria, de humilhação, de deficiência, de depravação, nos amou dessa maneira, e Ele diz, amem agora. Como eu amei. Acolha. É porque eu olho e a igreja é um hospital. Desculpa eu usar essa expressão. Porque a igreja não é uma instituição. Quando eu falo igreja, eu falo de pessoas. A igreja, ela é uma espécie de clínica. Só chega gente doente na igreja. Eu quero descobrir quem foi que chegou sarado na igreja, porque até hoje eu nunca vi ninguém sarado procurar a igreja. Os que dizem que estão sarados vão embora logo, porque se acham muito superiores. Mas a igreja é feita de pessoas com contusões, feridas, ressentidas, machucadas. E aí vem para a graça, por meio dos outros doentes, para ser cuidado pelo médico dos médicos. Para que a gente... Amém. Ainda bem que o Senhor mantém essa porta do céu, essa maravilha que é a igreja, mesmo composta pelos soldados de Davi, pelos bêbados, pelos maltrapilhos, estão sendo curados pela graça. Esse bálsamo no deserto para os cansados, para os falidos, a igreja. Então, irmãos, quando vocês perceberem um irmão doentinho, um irmão, lá em Gálatas 5:22, leia aí, irmã, por favor. Olha, recebemos o Espírito, não foi, irmãos? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. O fruto do Espírito é amor. Observe que ele não diz assim, os frutos do Espírito são, porque ele vai dar uma relação. Amor, longanimidade, paz, alegria. Ele não diz são, ele diz é. A mesma coisa que você pega uma laranja e dentro da laranja tem vários gumes ou gomes. Não sei se é gume ou é gume.
Gomos. Você pega uma laranja composta por vários gomos. Aí você come o primeiro gomo, o segundo, o terceiro, mas tudo é laranja. O fruto do Espírito é amor, paz, alegria, longanimidade, benignidade. Você vai degustando e vai tendo a mesma coisa, porque é o fruto do Espírito. Então, o Senhor disse: fique em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Aí o Espírito Santo vem. O Espírito Santo traz o amor, traz aos nossos corações a pessoa bendita do Senhor Jesus. Então isso é realidade. A igreja é verdadeiro, na igreja o amor. Então ele diz: amemos uns aos outros. Não tem outra coisa. A igreja não pode fugir disso. E assim, e quando é que o amor irá se manifestar? É quando precisas. O cara chega para mim e diz assim: bom, eu quero matar esses cupins. E eu olho para... não estou vendo cupim. Não, está ali o cupim, mate. Aí eu pego a máquina, encho de água e vou lá. Estou matando os cupins, está aqui, ó, tudo morto. Não tem cupim, vou jogar água. Mas se ele diz: está aqui cupim, então tenho que colocar cupinicida e matar os cupins. Então, quando ele diz ame, é porque há necessidade de amor. E quando é que há necessidade de amor? Quando há deficiência do outro lado, quando há ofensas, ou não é? Ou você acha que tem que dar remédio soro antiofídico para quem não foi picado de serpente? Ou você acha que vai tomar antibiótico quem não tem nenhuma doença causada por algum vírus, alguma bactéria? Certamente que sim. Então nós somos eficientes, nós temos deformações, anomalias, precisamos de cura e o remédio é amor. Ame. Agora, se as trevas não passaram. Oi, irmão Tom, você quer falar? Fala. Gálatas 6:12. 6:2. Então vamos lá. Levai as cargas uns dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo. Amém. Uns dos outros. Uns dos outros. Olha a mutualidade. Olha uns dos outros. Há um texto, e o Senhor me impactou com esse texto esses dias. Ele disse bem assim no meu coração: aquele que não cuida dos da sua própria casa é pior do que os incrédulos. Não é da minha casa carne, ainda que também haja essa ordenança, mas principalmente dos domésticos da fé. Se eu não cuido dos meus irmãos, eu sou pior do que o incrédulo, é o que a Bíblia diz. Envergonhe-se como eu me envergonhei diante de Deus com essa palavra. Quem não cuida da sua própria casa é pior do que os incrédulos. Aí eu me torno indiferente. Eu crio um ministério particular. Eu me torno um doutor pessoal, particular. Crio um ministério à parte da igreja. E digo: estou servindo a Deus. Só se for Deus com D minúsculo, mas ao Deus Todo-Poderoso, não. 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 Porque Ele nos colocou num corpo. O cuidado tem que ser pelo corpo. Ah, mas o corpo é deficiente. Eu vejo ainda que há um bloqueio muito grande. Vai diante de Abba.
Mas não tenta fazer como Saul. Eu estou só dando por flash do próximo assunto. Porque nós temos uma de querer fazer o que o outro vai fazer. Nós queremos pegar o pé e colocar no lugar da boca. Nós queremos pegar a orelha e colocar no olho. O ser humano é muito disso. Cada um de nós somos únicos. Mas a gente sempre tem uma tendência de querer fazer o que é do outro. E Deus não aceita. Porque o pé não pode dizer o olho, porque não sou olho, não sou do corpo. Cada um no seu quadrado. Deus te colocou com uma função no corpo, e se você não buscar diante de Deus, procurar com zelo o dom, se você não se colocar no seu lugar, se você tentar fazer o que é do outro, Deus não aceita. Porque Deus colocou cada um no corpo com uma função distinta, para que haja um igual cuidado, uns para com os outros. Então nós temos, da parte de Deus, dons que eu não tenho, mas que você tem. Eu preciso de você, mas você também precisa de mim. Nós somos uns aos outros dependentes, interdependentes, interligados. Por isso que Satanás cria todas essas instituições separadas. A carne cria para separar os membros do corpo de Cristo. Você pode observar o irmão que diz assim: graças a Deus no nosso meio não existe isso, mas já aconteceu no passado. Eu vou ser um crente só, eu vou ler minha Bíblia em casa, eu vou meditar, eu vou orar. Coitado, é só uma questão de tempo. Ele vai cair. Porque Deus não tem nada fora do corpo. Veja, o que eu estou falando se tem seguinte sentido. Vá, abra sua Bíblia em 1 Coríntios 2. Às vezes a gente fala, o camarada pensa que a gente está falando. Permita só ver se é o 2. É 12. 1 Coríntios 12. Leia o 20 e o 21. 1 Coríntios 12, 20 e 21. O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão: não precisamos de ti, nem ainda a cabeça aos pés: não preciso de vós. Quem é a cabeça? Cristo não pode dizer: eu não preciso de você. Porque os pés é a igreja. A Bíblia diz: o céu é o trono e a terra o estrado dos seus pés. Quem está na terra? Não é a igreja? Então a igreja é os pés do Senhor na terra. Então ele diz lá: nem o cabeça pode dizer: eu não preciso da igreja. Captou? Nem Cristo pode se tornar autossuficiente com relação à igreja. Por quê? Ele não pode em si? Pode. Mas houve um eterno propósito antes da eternidade. Não pode mudar. Se você quiser conferir isso, abra em Efésios 3:10. Você vai ver por que não pode mudar. Porque Deus quem estabeleceu isso. Então por isso que o cabeça não pode dizer: eu não preciso dos pés. Precisa.
E os pés não podem dizer: eu não preciso do cabeça, porque precisa. E um membro não pode dizer: eu não preciso do outro membro, porque precisa. Saiba disso, irmãozinho egoísta, individualista, que você precisa. Ou não precisa? É por isso que você é atrofiado, por isso que você não avança, por isso que você é um crente fraquinho, um crente que tropeça, porque vive dizendo que não precisa, mas precisa. Leia Efésios 3:10. Para que, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aleluia, pela igreja, os pés. Pela igreja. Leia o 9, irmã, por favor. E manifestar qual seja a dispensação do mistério, desde os séculos oculto em Deus que criou todas as coisas. Esse mistério. Então Deus tem um plano eterno. E a gente tem que estar inteirado desse plano eterno. A gente tem que saber o caminho de Deus. É tão maravilhoso, irmãos. Porque a palavra diz assim, lá em Oséias, ou em Amós, confundo esses dois, no capítulo 2, ele diz: o meu povo está sendo destruído, porque não tem conhecimento. Aí no versículo 4 ele diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Então assim, fomos salvos pela graça, sim. Não foi requerido de nós nada, só crer. Está lá o sangue, está lá a carne, está a cruz, só crer. Maravilhoso, a graça é maravilhosa. Mas não é só isso. É preciso que nós avancemos para a santificação, maturidade, servo, obediência, tratamento de Deus, disciplina. Mas se eu quiser ficar no berço, como a Lorena, com o chocalhinho, com todo aquele quartinho pintado de rosa, o balãozinho, se eu quiser ficar, sabe o que vai acontecer? A gente vai ficar se mordendo, porque criança se morde. Criança se gladiando o tempo todo. Aí por isso que nascem as desagregações, as facções, porque é um monte de menino que não quer sair do jardim da infância. Não serve a Deus de forma adequada, não compreende a vontade de Deus. Então, irmãos, a igreja são muitos membros, mas um corpo só. Não é presbiteriano, adventista, batista, assembleia. Não. É um corpo só. Um só corpo. Um só corpo. Assembleia, batista, é uma ofensa. É uma ofensa ao espírito de unidade. Devemos respeitar os irmãos, amar os irmãos. Eles vão prestar conta com o Senhor deles. Mas nós que temos entendimento, se nós entrarmos por esse caminho, vai haver um maior rigor e punição a nós, porque a quem muito é dado, muito será cobrado. A palavra diz que alguns irmãos vão sofrer dano. O Senhor vai provar a obra de cada um, de alguns vai queimar. Não vai para o inferno, não. Ele diz: vai sofrer dano. Esse sofrerá dano. Mas aquele cuja obra não queimar, passa pelo fogo, não é palha, não é madeira, não é feno, mas são pedras preciosas que ele edificou, então vai permanecer. E esse receberá galardão da parte de Deus. Mas o que sofreu, queimou as obras, porque colocou palha, colocou feno, colocou obra humana, carne, vai sofrer de Deus um dano. Não sei o que é, mas vai ter dano. Ele diz que vai haver aí uma prisão, alguma coisa, não sei, isso é figurada, coisa figurada.
São ilustrações para mostrar que alguns irmãos, e eu creio piamente, que vão sofrer algum dano, porque não quis avançar, não quis obediência, não temeu a Deus, não ouviu a sua voz, não quis ouvir, vai sofrer dano. Então, temamos. E qual é o mandamento? Amemos uns aos outros, como eu vos amei, até o fim. Não desistam, viu, irmãos? Não desistam. Não desistam. Porque às vezes o tesouro está bem pertinho, a gente desiste. Camarada nos Estados Unidos começou a cavar petróleo na casa dele, morando no Texas, começou a cavar petróleo, comprou máquina, vendeu uma empresa que tinha, comprou máquina, cavou. Aí cavou tão profundo, falou, nada de petróleo. Acabou-se. Aí chegou um daqueles que tem muito dinheiro, é esperto, experiente. Quanto você quer? Me dê pelo menos aí o dinheiro que eu investi. Está aqui o dinheiro. O cara cavou poucos metros, coisa de 10 metros. Estava lá. Bum! Petróleo. Perdeu porque desistiu. Sofreu dano. Então não desista. Corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Ou não, irmã? Essa semana o Senhor tem falado assim profundamente comigo, né, nas minhas orações. E hoje eu dou glória a Deus porque veio confirmar com a palavra que o Espírito Santo colocou aqui na igreja. E eu queria, enquanto parte desse corpo, enquanto membro, pedir perdão aos irmãos pela minha insubmissão diante do Senhor. Eu venho questionando a conversão da minha avó, algumas situações da minha casa, e o Senhor tem falado como eu tenho sido insubmissa com meu marido, com os meus pais, com minha avó. E o meu testemunho não tem sido testemunho de igreja de Cristo. Então, eu peço perdão aos irmãos. Eu quero abandonar essa prática. Eu quero que o Senhor venha fazer a obra. Eu quero que eu veja na vida da minha avó Cristo. Eu quero ver na vida do meu marido Cristo. Para que eu possa vir ser submissa o suficiente para fazer parte desse corpo. Eu fiquei com vergonha de falar porque às vezes a gente é fariseu. A gente não quer se submeter. Mas o Senhor, enquanto eu tomava banho, disse: você tem que se desculpar com seus irmãos. Que você não tem sido exemplo. Assim, eu peço perdão a vocês. Que vocês orem para que eu possa ser exemplo na minha casa para minha avó. Para que ela possa conhecer o Senhor. E eu louvo a Deus pela família do Everton, porque naquele dia, lá naquele velório, eu vi como é perder um ente e ter a certeza de que ele vai para a glória. Então que o Senhor continue falando, que o Senhor continue usando essa igreja, em nome de Jesus. Me perdoe. Amém, irmãos. Amém, amados. Graças ao Senhor, irmãos. A gente precisa... O Senhor vai tirando nossas máscaras. As máscaras tendem a cair. Porque a obra é do Senhor. Vamos orar, irmãos. Pai querido, eu te louvo, Pai. Porque quantas vezes eu quis desistir de caminhar com esses irmãos. E eu tenho certeza que muitos irmãos aqui já pensaram em desistir de caminhar uns com os outros. Mas para onde iríamos nós? Não que aqui haja vida eterna, mas em Ti, Senhor, a vida eterna.
E esses irmãos como eu, eles têm crido em Ti. Essas irmãs têm crido no Senhor. E o Senhor é o Senhor de todos nós, porque há um só Senhor, há um só juiz. Nós não podemos nos colocar no lugar do juiz, mas na posição de servos. Por misericórdia, Deus. Tem misericórdia desta nossa rebeldia nata, dessa nossa insubmissão ao Senhor que fala. Venha, ó Senhor, cada dia fazer a obra de quebrantamento, trazer a obra a fim de levarmos o eu para a cruz, sermos aniquilados para a Tua glória. Ó Pai, nos usa para o Teu louvor, nos usa para o Teu inteiro agrado. Nós somos Teu e nós confiamos a Ti essa obra, porque só o Senhor pode efetuar. Por nós mesmos não podemos, reconhecemos isso. Ó Deus, toma, ó Deus, a causa de cada um dos amados, das amadas que estão aqui presentes, que tem colocado diante de Ti. Porque a Tua palavra diz: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Então nós esperamos em Ti por graça. No nome da pessoa bendita e preciosa, do doce nome do nosso Senhor Jesus, que Te rogamos. Amém. Amém, irmãos.